Olá, eu sou Rômulo Contijo e esse é o Mask TV, aquele podcast que você quer ver. Hoje, Silvia Filipetti César, ela é responsável pela área de recursos humanos Brasil da Rheinmetall aqui, e aceitou o meu convite e eu estou honrado e orgulhoso. Silvia, seja bem-vinda ao Mask TV. Obrigada, querido. Que delícia, viu? Poder dividir com você esse projeto, né, que você está trazendo aqui. Para mim também é um orgulho, uma honra. A gente trabalhou junto em alguns momentos aqui muito bacanas, colhemos bons frutos. Foram desafios que a gente, vamos dizer, enfrentou, né? Para poder mudar uma cultura tão sisuda, tão masculina, vamos dizer assim, né? Tão séria, com o que é mais importante, que são as pessoas. A gente valorizar e como melhorou, né? E como foi bacana a nossa experiência. E como foi desafiador, ousado, né? E assim, Silvia, quando eu te conheci, você já tinha uma identificação pela forma como você agia. E assim, foi muito rápida, porque normalmente quando você presta serviço para uma multinacional, até você conquistar aquele espaço, não é. Mas nossa identificação foi direta, a nossa ousadia, a nossa criatividade, né? Você comprar as loucuras, né? Vamos fazer assim, que tal e tal, e fazer acontecer. Eu acho que isso que foi o grande legado da nossa parceria. É verdade. Fazer acontecer coisas que ninguém nunca tinha feito, num lugar onde também nada era possível. E a gente transformou um possível sim de uma maneira divertida, séria, engajando todo mundo. Eu acho que deixamos boas marcas. É uma história para assim, eles legal, que vai né? ser utilizada para sempre. Eu também acho. Hoje você é especialista em recursos humanos no Brasil, na Rheinmetall. Eu não sei como você chegou aqui, você veio bem, veio tranquila. Vim bem, peguei a estrada que eu já estou acostumada, gosto. É um momento também para mim, né, de desenvolvimento. Eu pego 50 minutinhos aí para ir voltar, mas é bem legal. Eu aproveito, viu, Rômulo, esses momentos também. Eu sempre tive o sonho de trazer profissionais nesses 24 anos de carreira para contar essa história, porque às vezes aquele gerente, aquele líder tem uma história brilhante dentro de uma empresa, mas ninguém conta, né? Porque Exato. ele não consegue colocar isso numa mídia como essa. Uhum. E era um sonho contar as histórias, contar a forma como ele conduziu o legado e a trajetória dele. Eu estou realizando isso. E você que está aí, pode acessar, dar um like no YouTube, se inscrever no canal, dar com aquele sininho. Isso é super importante para o podcast. Isso ajuda a gente a engajamento. Então, aproveita, vai nas redes sociais que a gente está aqui. Hoje com Silvia, eu quero fazer uma brincadeira que assim, a César o que é de César, não é verdade? Sim. Não vai ser sobre Júlio César, mas nem sobre Jesus, porque eles polarizaram ali, né, uma questão nesse momento, né? O que é de César é material e o que é de Deus é de Jesus. Mas por que César? Minha família é uma família como a grande maioria aqui do interior também, e brasileira, né? Que a gente teve vários... populamos assim o Brasil dessa forma, né? Então, os imigrantes que vieram, o meu vem daí também, o Felipetti, um lado bem italiano, forte, da minha mãe, e o César, do meu pai, né? Uma família portuguesa e tal. Então, também, nessa época, foi muito interessante, porque os portugueses e italianos, eles não eram, assim, permitidos que se casassem, etc. Então, veio a minha avó, a minha geração de imigrantes é bem recente, né? Minha avó veio, meu avô também, e eles se conheceram e se casaram depois. O César, ele veio da família do meu pai, de portugueses, e eu tô aqui esperando o que é de César chegar também, tá? É verdade. Me deu o que é de César, vamos lá. Porque de Deus você já tem. Já tenho bastante coisas, então é bem legal, viu, Rômulo? A gente vê aqui, por exemplo, o nome masculino de César que vem, né? Mas, na verdade, é o Felipetti que se tornou protagonista, vamos dizer assim, né, da minha história, da minha família, das minhas irmãs, né, as mulheres bem italianas, vamos colocar dessa maneira. Empoderadas, né? Empoderadas. Então, foi dessa forma. O Felipetti, ele acaba até se sobrepondo ao César, sim, né? Sim, a brincadeira então, do eu César... deixo o que é de César a César e eu pego o meu que é de Felipetti. Que é de Felipetti mesmo. Você tem uma história de mais de 20 anos, né? Já. Em recursos humanos, cuidando de pessoas. É uma tarefa incrível. Você tem um papel de transformação muito grande na vida das pessoas através das empresas. É uma mulher inovadora, é uma mulher que eu falo com M maiúsculo, não é verdade? Obrigada, querido. Quando que você chegou na Terra? O que você veio fazer aqui? Você já sabe? Está fazendo? Está cumprindo?
Rômulo, esse é o papo que eu falo muito do tal do propósito, né? Que as pessoas agora virou uma palavra também bastante usada para uma série de coisas, né? O que a gente veio fazer aqui, eu acho que a gente naturalmente tem um dom, um talento. E quando a gente olha um pouco para a gente consegue perceber no resultado do que vem. Não é tanto programado, a pessoa não consegue falar, olha, vim para isso ou aquilo, né? Até tem pessoas que falam assim, olha, eu nasci para ser médico, nasci para as coisas, e a gente vê que ao longo da carreira ele pode até ser, talvez o que não demonstrava essa certeza, pode se tornar um médico ainda melhor. Então, eu acho que a gente vai ao longo da vida profissional se ajustando, se colocando conforme também a gente recebe oportunidades, vamos colocar assim. Não que a gente não tenha que batalhar por elas, tá? A gente tem sim. Mas eu acho que algumas coisas vão acontecendo em consequência das suas atitudes. Então, se você é uma pessoa que tem uma alegria de viver, se você tem uma satisfação no que você faz, se você consegue encontrar propósito, sem pensar assim, olha, deixa eu trabalhar com um propósito. Saiba que na sua vida você tem um propósito. Olha para o seu dia, será que não é capaz de encontrar um propósito ali? É natural. Natural? Será que você não é capaz de ser feliz com nada do que está no seu trabalho? Se isso acontecer com você, de fato, você precisa mudar. Mas isso não aconteceu comigo. Eu fui encontrando alegria e sendo feliz nos meus caminhos ali como analista. Eu fiz todo o caminho bonitinho de RH, dentro da área corporativa, né, estagiária, tal, bonitinha. E as coisas aconteceram naturalmente pelas oportunidades que me foram dadas também, pela confiança que eu acredito que o pessoal sentiu em falar assim, olha, vamos mudar, vamos colocar mais esse passo, vamos mais esse. E assim fui indo. Algumas outras coisas eu fui galgando aqui, puxando, e foi dando certo também, viu, Rômulo? Quando menina, você tinha algum objetivo, um sonho de menina em alguma coisa? Eu vou te contar que acho que o meu sonho de menina era um pouco diferente, assim. Eu sou a filha mais velha de 3 irmãs, né? Então, é uma gangue, eu diria, porque é todo mundo muito bacana, muito bem-humorado, minhas irmãs são ótimas, e a gente tem pouco tempo de diferença uma da outra, um ano e pouco. Então, elas tinham algumas coisas que elas brincavam, então de casar, de ter filho, etc e tal, e eu gostava de brincar de ser secretária, de pegava as notas, que meu pai tinha uma empresa, então eu ficava, as notas que não usava mais, então eu ficava escrevendo, ia pra lousa, fazia coisas, então essa história do papel, do administrar e de gostar dessas coisas, sempre foi um lugar que eu me via feliz e te nessas levou brincadeiras. Para sua graduação acadêmica, né? Levou sim. Fiz administração de empresa no Mackenzie, uma faculdade muito bacana, muito bonita de frequentar, uma faculdade histórica, né? Vamos dizer assim, em São Paulo, mas ao mesmo tempo é séria. Ela é uma faculdade que os meus colegas, por exemplo, de classe, que eu gosto demais, a gente tinha, claro, né, muita diversão, muita palhaçada e tudo mais, mas foram pessoas que ao longo da própria faculdade já foram se colocando em empresas já. Então, todo mundo hoje está, esses meus colegas, em posições muito bacanas, corporativas e tudo. Então, eu acho que naturalmente eu fui conduzida por aí. E gostei, viu, Rômulo? Gosto de trabalhar no mercado corporativo. Tem gente que não se identifica com isso, com essa cultura, né? Acha tudo muito dolorido e etc. Tem suas dores, tem seus amores, como qualquer um. Se você for um empreendedor, vai ter também, né? Eu acredito também que tem a coisa do autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais você aceita a vida como ela é, não é? Uhum. E se você aceita que a vida, né, que está te trazendo é essa, fica mais fácil, né? Você se apaixona mais rapidamente por onde você está, não é? Sem dúvida. E eu acho que parcerias no nosso trajeto, porque a gente não faz nada sozinho, né? A gente precisa entender e aceitar isso. E quando você entende que você precisa de parcerias, a gente já fez algumas juntos, né? Você conheceu alguns dos meus times que a gente trabalhou, e você pode se lembrar que são pessoas que também foram, ao longo do tempo, se modificando e ficando muito parecido, né? Pessoas que gostavam demais do que faziam, bem-humoradas, lascada de coisa para entregar, porque a gente tem sempre muita coisa nas áreas de apoio, né, que a gente chama sustentação às operações, são áreas de apoio, tem muita tarefa para ser feita, muita responsabilidade em todos os subsistemas que RH engloba, sérios, normas regulamentares e tudo, porém, a norma regulamentar, ela tá lá para quem é triste, para quem é feliz. Por que você vai trabalhar com aquilo de uma maneira arrastada, se você pode fazer isso com alegria? Encontra teu ponto de divulgar.
Encontra o teu ponto de fazer aquilo. Seja feliz na sua tarefa. Ué. É verdade. Eu, como consultor, às vezes, das empresas e fico envolvido com muitos times, eu acho que talvez seja esse meu grande objetivo aqui, que essa luz seja dada para essa pessoa poder falar sobre isso, porque é uma transformação tão grande dentro da empresa, dentro do mundo corporativo. Eu vejo profissionais com 30, 40 anos de carreira. É uma luta, né? 20 anos lá trabalhando. E eu queria que, assim, com você aqui, isso pudesse vir aqui, né, por uma discussão. Tem tanta gente assistindo, ouvindo esse podcast e fala, poxa, a Sílvia está contando uma história, olha como ela olha o mundo corporativo. E isso pode mudar o olhar daquela pessoa que está aqui assistindo. Ah, tomara, viu, Rômulo? Porque eu vejo mesmo que você ser muito... Não é um julgamento, tá? Da minha parte, de forma nenhuma. Cada um tem seu modelo, etc. Nem todo mundo acorda de bom humor dessa maneira, nem todo mundo é... Tá tudo certo, né? O que é importante é você encontrar o seu ponto de equilíbrio nisso. Se para você ser feliz no trabalho é importante, se você para você realizar é importante, poxa, encontre, faça isso. Não é porque o ambiente é corporativo que ele não pode ser um ambiente gostoso, de troca, de crescimento, de aprendizado. Nossa, e eu sou muito grata também às pessoas que foram meus diretores, meus líderes também, né? Que deixaram, vamos dizer assim, você se desenvolver, eu me desenvolver desta forma também. Claro, com seus direcionamentos para todo lugar, claro. Né, eu também trabalho culturas com organizacionais isso, existem, cultura, né? etc. Tá tudo certo. Mas que a forma, né, acreditar que você sabe o que você está fazendo e ver a mudança, né? O meu último diretor foi incrível com isso, porque ele realmente me deu a carta branca, como ele me disse no primeiro dia. Assim, você vai ter a carta branca para transformar essa empresa, né? Esse RH. E foi assim, foi ao longo de 5 anos que a gente transformou. Nossa, colhemos muitos frutos bacanas, mudamos cultura, forma de fazer, um respeito dentro da própria organização com a área suporte, né? Que é uma área de diretrizes legais, né? E social, tudo que tem de responsabilidade governamental, inclusive, de desenvolvimento, né? A pessoa acreditar que tem profissional especializado dentro da empresa com o skill adequado para te ajudar a acender luz no teu caminho, para te falar, olha, você vai super bem aqui, ó. Segue essa trilha de carreira, e ajudar toda a gestão, né, a trabalhar dessa forma, com crescimento pessoal e para o time. A gente tem que ver o seguinte, as pessoas que têm essa chance de trabalhar com essa liberdade, vamos dizer assim, né? Consegue ter passos maiores do que aqueles que ficam sempre precisando ter o micromanagement, que a gente chama, sabe? A cada meia hora a pessoa precisa explicar o que fez, que não fez, que meio mandou e tudo mais. Isso tolhe a pessoa, porque daí ela vai virar um robozinho daquilo que você, chefe, precisa saber. Você do logístico para o automotivo, é um salto, você consegue... É um salto. Porque você falou dessa liberdade Sim. que te deram, sim, né? Para você poder transformar tudo isso e maximizar esse poder dentro das pessoas. Há uma diferença muito grande entre logístico e automotivo? O próprio mercado, né, logístico, ele tem uma cultura e o automotivo também. O setor automotivo, ele é muito mais regido por regras específicas de parâmetros, né, da engenharia, do mercado. Por exemplo, a economia. Mexeu um ombrinho, o setor automotivo é o que primeiro é afetado. Sente, né? Primeiro sente. O logístico, ele acaba não tendo essa rota porque o logístico é abastecimento geral. Então, até durante a pandemia, o logístico bombou, vamos dizer assim. E o setor automotivo se retraiu bastante, porque, afinal de contas, quem vai comprar carro para ir aonde? E depois disso, nós tivemos as prioridades dentro das famílias. Será que trocar de carro é a prioridade? Então, hoje a gente pode verificar a compra de carro, etc. Tem vários índices aí, né, que podem nos ajudar, mas você trabalhar no mercado em mudança... Veja, eu estou acompanhando aqui a mudança do setor automotivo que sai da combustão e tudo isso para um caminho verde.
Então, como é que a gente faz as adequações todas dentro de uma empresa, né? Das empresas que são fundição, montagem, usinagem, como é que você adequa esse parque fabril para um modelo novo, né? Muda o modelo do pistão, muda o modelo da... Enfim, como é que a gente faz essas adequações? Então, até conceitualmente, o modelo automotivo, eu entendo que está numa fase de adequação ao que vem pela frente. É um universo mais machista, mais masculino, vamos falar assim, olhando o seu papel como mulher. Ainda é? Ainda é. E foi uma das minhas bandeiras ali para dentro da Rheinmetall aqui no Brasil, conseguir colocar mais mulheres na liderança, né? Quando eu entrei eram 2 ou 3 e hoje já temos mais mulheres, né? Consegui colocar gerentes em pontos estratégicos da organização, como a logística interna de uma fábrica, por exemplo, né? Trazer uma mulher para aquele lugar. Né? Então, ela foi maravilhosa, inclusive. Então, é muito legal porque você consegue estabelecer confiança, porque essa história de, tem que se provar 2 vezes. Sim, tem que se provar sim, porque o seu lugar, ele já vem com aquele pré-conceito, tipo, mas uma mulher vai tomar conta disso. Então, sim, tomou conta muito bem, quebrou vários paradigmas. Então, hoje, a gente conseguiu colocar supervisoras, coordenadoras, gerentes em posições estratégicas, sim, de uma empresa naturalmente muito masculina. É até interessante você falar que a gente entrou nesse caminho da mulher. Você vê que a mulher hoje tem uma melhor atuação significativamente dentro do mercado corporativo, inclusive em segmentos onde o homem estava em primeiro plano. Hoje a gente vê uma mudança ainda. Tem sim. Mas é significativo no seu olhar? Eu acho que ela ainda está caminhando, tá? Tá caminhando. A gente está passando, eu acho que o universo, assim, enfim, a nossa época toda, né? A gente está sempre em mudança, né? Hoje, por exemplo, dentro das organizações, não só o feminino, que vem trazendo essa, vamos dizer assim, né? Essa mistura de pensamentos, de atitudes e tudo mais, também todas as gerações. Sim. Então, hoje a gente tem o menor aprendiz, que tem 16 anos, e a gente tem pessoas, né, por exemplo, com 60 anos, jovens, trabalhando, diretores e tudo mais. Como é que você mexe tudo isso? Dentro desse caldeirão corporativo, Tem né? uma crise geracional aqui estabelecida, né? Não tem como discutir, também, né? Tem isso, né? Então, vem sempre, parece que tem mais sempre alguma coisa, né? Então, o espaço feminino, eu acredito que ele vem sendo, sim, colocado. O que a gente precisa trabalhar não é a igualdade, que é muito colocada, né? Igualdade de gênero, né? É a equidade que nós estamos buscando, né? A gente quer equidade. Por quê? Você ter mulher, por exemplo, né? E falar assim, mas mulher engravida. Sim, e que bom, né? E você não contar que isso é importante, que na licença maternidade isso seja respeitado e tudo mais, você não está dando a condição dela ser mulher. O acesso às mesmas oportunidades. Exato. Né? Você não está dando condição dela ser mulher, você está dando a condição dela sair igual ao cara, e não é. Ela é. Então, eu fiz uma campanha esse ano, gerou uma certa polêmica, eu achei ótimo, né? Fomos para uma reunião de board para mostrar, porque começou a gerar um certo incômodo, algumas coisas que eu coloquei ali, né, nessa campanha, mas para a gente quebrar os paradigmas mesmo. Então, por exemplo, eu coloquei em uma das atividades da campanha, né, porque ela tem algumas ondas da campanha, então uma das ações da campanha foi colocar algumas frases do tipo assim, imagine uma pessoa que cuida da família, que cuida dos filhos, dos doentes, dos idosos da casa, Você imaginou uma mulher? Quando levanta é um cara, né? Aí tem um homem ali, então ele é um cuidador, etc. E a gente colocou tipo lambi-lambi, esparramados por lugares que não são os focos de comunicação corporativa. Foram, de propósito, colocados ali para quem não vai no mural também vai participar da campanha. E aí começamos a colocar, você imagine uma pessoa que ela é uma CEO de uma empresa do setor automotivo, papapá. Você imaginou um homem? E aí quando você vai ler, é uma mulher. Então nós trouxemos várias dessas questões durante uma semana, colocando lambi-lambis por ali, para que a gente questionasse se os nossos conceitos estão de fato equilibrados. Nossas Por quê? crenças. Né? Veja, você tem 6 meses para as empresas cidadãs e 4 meses segurado pela legislação de licença maternidade. Para o pai são 5 dias. Então eu te pergunto, isso já não está desequilibrado o suficiente
para dizer, olha, isso tem que ter uma equidade? Sim, tem que ter. Os homens, não é a mulher que tem que ter 5 dias, os homens precisam ter talvez 2, 3 meses também para acompanhar. Porque se tem uma pessoa que está responsável por isso sozinha, que é o projeto mais bonito de uma família, a coisa mais importante, a vida de um bebê que chega, e você tratar de uma maneira tão corporativa aquela experiência. Papai tem 5 dias. Ora, mamãe tá lascada. É verdade. Porque cadê o equilíbrio disso? Então, como é que para dentro da empresa a gente reflete? É dessa forma. Se tem gente ficando 6 meses, tem gente ficando 5 dias, está desequilibrado em casa, está desequilibrado na empresa. Mas a gente ainda vive um retrocesso muito grande. Muito, ainda assim. Né? Eu sempre... Essa semana, acho que ontem, tinha uma matéria de uma deputada que estava no plenário e ela dizia que o homem veio para ser o provedor e que a mulher tem que aceitar tudo. Então, aliás, foi muito polêmico, né? Ela ter dito aquilo, né? Que a mulher tem que aceitar mesmo. E aí ela foi com o microfone interrompido e tal, e é disso que você está falando. Essas desigualdades, elas precisam ser, né, equiparadas o mais rápido possível. Talvez a gente aqui, na nossa humildade, está começando a tocar nesse assunto. De alguma forma, quem é a mulher que está nos vendo vai saber assim, não, eu preciso ter a minha equidade respeitada. Né? E o homem também está vendo que, de uma certa forma, ele também poderia estar mais perto do filho dele se ele tivesse um tempinho a mais e não fosse tratado só como uma lei, né? Rômulo, imagina. Então você vê que isso se espalha a partir dali para uma cultura que nasce dentro de casa, aceitando esse tipo de lei, etc e tal, dessa forma, né? Então, você acaba aceitando viver aquilo daquela maneira, porque também as pessoas dependem do salário, dependem disso, dependem daquilo, então acaba aceitando dessa forma. A gente vê hoje que muitos dos rapazes, né, que são pais recentes, eles já tiram férias na sequência. Então, isso sim é um incentivo que a empresa dá, né? Olha, sim, tire férias. Então, isso também o gestor da pessoa também pode ajudar nesse planejamento. Pensar nesse planejamento, você vai ter bebê, não vamos tirar as férias agora, tira depois. Por isso que a liderança, né, consciente, que é o que a gente sempre tenta trabalhar, é tão importante para a vida das pessoas, porque nem todo mundo, Rômulo, teve a chance que a gente teve de poder buscar um crescimento, sabe? Deixa eu pensar sobre isso, deixa eu pensar sobre aquilo. Muitas das pessoas, eu diria a maioria dos nossos brasileiros, eles têm uma vida muito dura, muito regrada, com horários e tudo mais, né? Principalmente quem mora em São Paulo, a gente vê a pessoa assim, pega 2, 3 horas de um ônibus, de um metrô, etc. Então, aquilo e desprovida traz... de bons conteúdos. Sim, e agora ainda mais, né, com essa mídia livre, vamos dizer assim, sem fonte, sem nada, o bingo do Manolo. Então, o que a gente vê ali? A gente precisa ter, como liderança de uma empresa, como uma pessoa que representa alguma coisa para alguém, você poder que teve essa chance de pensar um pouco mais, de refletir um pouco mais, dirige de uma maneira bacana seu funcionário, seu colaborador, aquele cara que é do teu time. Então, o gestor que tem muitas, a gente fala gestor essa maneira, porque é uma maneira bem corporativa do automotivo também e tal, mas é para a gente identificar que a liderança, ela tem uma oportunidade ali também, aquele lugar que ela ocupa é único para aquela pessoa. Então, você pode fazer toda a diferença com alegria, com se preocupando com a pessoa. Olha, isso aqui para você vai ser melhor, você não prefere? Então, é uma diretriz que a gente pode usar as nossas oportunidades que nós tivemos, né, para ajudar as pessoas também a se desenvolverem e serem melhor no trabalho. O Carlos Macera acabou de sair daqui, acabou de sair daqui, ele desenvolve líderes, é o papel dele. E ele estava falando, o líder ele tem uma responsabilidade tão importante dentro de uma empresa, né? Um poder de influência tão poderoso, mais poderoso que a comunicação, mais poderoso que tudo, porque ele tem uma conexão direta com aquele liderado. Então, o poder de influência dele é muito sério. Há uma necessidade desse líder abrir a mente, né? Olhar esse mundo hoje de uma forma diferente. Você acha que os recursos humanos dentro das empresas está com os seus dias contados? Se fala muito nisso, né? Se fala muito nisso. Eu acredito que algumas coisas, como tudo, né, no mundo, a gente veio
assistindo a mudança, né? Nada se perde, tudo se transforma. Exato, tudo se transforma. E regras são colocadas, e tem a inteligência artificial, e aí tem bombando de assunto. Meu Deus, a inteligência artificial, né? E calma, porque tem algumas situações, elas não vão substituir os relacionamentos, elas não vão... Nós vimos aqui, né? Nós tivemos alguma coisa bem bacana para a gente avaliar na época da pandemia, que as pessoas ficaram nas suas casas e trabalharam em modelo home office, trabalho remoto Híbrido. E tudo mais, híbrido, né? Um monte de títulos e tal, para falar o seguinte, trabalhe isolado aí. O que a gente viu disso, né? Uma autonomia importante que nós não víamos, então é legal a gente saber que acontece, algumas áreas com produtividade aumentada, outras impossíveis de trabalhar assim, como áreas produtivas, mas o grande legado que ficou foi a quantidade de burnouts que as pessoas tiveram, a quantidade de necessidade de encontrar os outros que as pessoas manifestaram, sintomas depressivos ao longo do dia, da semana. Ninguém imaginava que o isolamento ali ia criar tantas síndromes. Tantas síndromes. E aí, o que eu vejo nisso, né, Rômulo? Também a evolução nesse assunto da saúde mental, né, dos relacionamentos, ele vem andando em contraponto a isso. Então, a gente tem uma vertente dizendo, olha, a área de RH vai ser um 0800, aperta um botão, parará, e do outro lado vindo a galera numa necessidade absoluta de contato, de conversa, Então, assim, eu acredito que um equilíbrio ainda haverá, mas eu acho que ainda está longe de uma área que cuida de pessoas sair do script corporativo, tá? Porque no final das contas, quando, vamos dizer bem aqui no interior, quando a Juripoca pia, né? Lá na área de RH, fala, pelo amor de Deus, tá, Silvia, o que a gente pode fazer e tudo mais. Tanto para engajamento, que a gente vem tratar de coisas, olha, vai ter uma mudança corporativa, a gente vai ter isso, como é que eu engajo, como é que eu transformo isso numa comunicação melhor, feliz, positiva. Então, se é importante até para isso, eu acho que a gente ainda tem chão, viu, Romulo? Eu acho que tem muito chão e eu acho que a necessidade ainda dos líderes, né, especialistas em recursos humanos, ir mudando o seu olhar sobre isso também, sim, né? Sim. Desmistificar. Desmistificar, eu acho que a palavra, né, do que o recursos humanos, ele seria só para benefícios, cargos e salários, né? Não. Tá na hora de um líder também olhar, há uma necessidade dele ter uma outra visão sobre o ser humano que ali está, né? Não sendo, até porque esses subsistemas, porque a área de recursos humanos, ela é, para alguns ainda, né? Infelizmente é um departamento pessoal, é um negócio. Não é, né? Ela é uma área que tem responsabilidades estratégicas importantíssimas para a empresa, desde o momento que você traz alguém até a hora que sai a pessoa da empresa, tem todo esse contrato administrado de maneira muito séria. Tanto das normas, dos pagamentos, tem sim a parte de departamento pessoal, né, que cuida do pagamento, de tudo mais, mas, por exemplo, a parte, como a gente estava falando, né, a parte dos benefícios, por exemplo, que é uma cadeira importantíssima, né, ela é super estratégica, porque ela, junto com a área de compras, executa o melhor que conseguimos com determinados dinheiros. O que nós conseguimos nessa parceria com plano de saúde, com restaurante, com os fretados, tudo que vem, né, odontológico, previdência, uma cadeira forte que você traz de maneira positiva e estratégica, o que foi resolvido numa mesa de compras, como os contratos podem ser executados. Quem executa esse contrato é essa cadeira. Ela tem um impacto direto na vida da pessoa, mas assim, direto. Uma doença que a pessoa tenha, uma necessidade de exame, que a carteirinha não está, para aquela pessoa é 100% do problema. É verdade. E então, como que você pode considerar que aquilo é um DP? Não é. É uma área extremamente sensível, que cuida, inclusive, de assuntos financeiros. Quanto eu estou gastando pelo que o contrato me pagou e como a gente pode... É uma cadeira séria, como outras. Cadeira de remuneração, por exemplo. Cadeira de compensação, ela é uma cadeira estratégica pra caramba, porque ela toma conta da cadeia de cargos e salários de uma empresa. Isso pode explodir a sua folha de pagamento, você ficar completamente sem estratégia para aumentar alguém, o salário, etc., de uma área, de uma
de um setor inteiro ou de uma organização inteira, onde você tem aplicado, por exemplo, uma boa política de cargos e salários, equilibrada com os benefícios da empresa, que isso é custo, que vai também para remuneração. Salário é uma coisa, remuneração é um pacote que a empresa tem de custos a seu respeito, para você ficar bem e trabalhar feliz, ganhando seu dinheiro e tendo seus benefícios. Então, se você tem um range, né, que a gente chama uma trilha de carreira possível e tudo mais, olha que cadeira importante é essa. Eu custo, né, é o custo da folha e dos benefícios impactando diretamente na sua contabilidade na área financeira da empresa. Então, cada uma dessas cadeiras, sou apaixonada, né, Rômulo? Nós vamos falar de todas as cadeiras aqui, mas vamos colocar assim, são mais ou menos uns 5 subsistemas dentro de RH, que é um guarda-chuva pesado, vamos supor, de responsabilidades e tudo mais, né? A parte de desenvolvimento das pessoas. Como é que você faz uma avaliação de desempenho ser um ponto estratégico, inclusive financeiro, pagamento de bônus, de PLR e tudo mais, se eu não desenvolvo aquela pessoa, se ela não tem uma avaliação coerente, eu quero demitir a pessoa. Eu só coloco benesses aí eu vou demitir por performance. Qual coerência tem em você ser um líder que não ajudou aquele profissional a ser um profissional melhor na cadeira que ele está? Esse é o seu papel. A avaliação não é assim, meu Deus, eu vou repetir o ano, não. A avaliação de performance, de desempenho, avaliação anual, aquela coisa legal do seu feedback, né? Nós trabalhamos isso, né, Rômulo? Como fazer um feedback legal? Quantas vezes a gente falou isso? Sai desse muro de lamentação, minha gente, é uma coisa bacana. Vai pegar aquilo ali, te ajudar a se transformar. O que o teu gestor está vendo de fato? Você que é um líder. Você está falando pro cara a real, olha, você é maravilhoso nisso aqui, mas aqui você é mais prolixo. Aqui nessa reunião você falou tal coisa, isso daqui, o que acontece? Se você for um pouco mais restrito na sua fala, na sua colocação, para aquele público lá vai ser melhor, eles vão ter mais interesse ainda em te ouvir. Isso se ajudou o cara, numa dica. Você em 5 minutos, por exemplo, se eu sou uma pessoa de recursos humanos e estou vendo tudo o que você está dizendo aqui agora em apenas 4, 5 minutos, eu consigo entender claramente que o meu papel é muito diferente do que se vende no mundo corporativo, do que eu enxergo. Olha como nós temos uma transformação importante para fazer na vida de uma pessoa. Sem dúvida. Né? Quando você fala de benefício, da cadeira de benefícios, a gente sabe exatamente como é a necessidade disso na vida de uma pessoa. Ainda mais hoje em dia, né, Rômulo? Você vê que as pessoas que estão dentro do mercado corporativo, trabalhando nas empresas, hoje é um desafio você manter uma empresa no Brasil. A gente sabe disso. É verdade. São leis e é um peso, né, para aquele cara que está dando emprego para tanta gente, a própria legislação, nosso próprio judiciário, a forma como é tratado isso, né, dentro dessa cultura, vamos dizer assim. E aí você tem todo esse desafio e ainda não há esse reconhecimento. Poxa, não digo que a empresa tem razão para tudo, não explora, não queria entrar nessa seara, porque acho que não é por aí. O que a gente tem é o seguinte, né? Nós temos a parte empregadora, né, que são as empresas, etc. E nós temos a parte dos funcionários, empregados, que fazem parte desse corpo, porque sem um, sem outro, não existe nada, não tem resultado. Nós não íamos ter coisas para comprar, nós não íamos ter... Isso tudo faz parte do mundo. Ora, seja bem-vindo, é assim que funciona. Então, quando a gente entende esse mecanismo e a gente consegue trabalhar isso de uma maneira positiva, né, o tal do dai a César o que é de César, vamos fazer o que fui contratado para fazer de uma maneira bacana, correta, e eu acho que a empresa, de uma maneira bacana e correta, também vai tratar. As tratativas são contratuais. Isso precisa ficar claro. E essa é a beleza. Essa é a beleza do negócio. Mesmo com toda essa visão que você tem desse ser humano, né, nesse mundo administrativo, e tão claro como você colocou, existe a complexidade humana desse ser. Que cai no seu colo problemas do comportamento, culturais, características geracionais. Como que você lida com tudo isso no dia a dia? Como que você consegue administrar esses conflitos gerados por tantos fatores que impedem aquele colaborador, de repente, de estar feliz, contente, pleno, né? Cabeça vazia, tranquila, paz.
Rômulo, olha, se eu falasse para você que tem uma fórmula, um modelo, não tem. Não existe, Não né? existe. O que a gente precisa trabalhar, assim, é o que eu digo, né? Às vezes o KM na função ajuda, né? Então não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Então você tá lá, não gosta do ambiente, ou não gosta, não se identifica com a empresa, etc. Mas você tá lá sentado falando que orgulho em pertencer. Então, o que demonstra também, por um lado, tá? Para quem trabalha com pessoas, isso também é um acomodado. Então, por exemplo, você tá nesse lugar, isso não importa, tá? Se é muito ou pouco tempo, não vamos por aí. Mas tem gente que trabalha 20 anos numa empresa, é muito feliz, muito bem sucedido e tá maravilhoso. Mas você também saber que se não tá bom, se você não tem essa alegria, se você não tem isso, poxa, vá para outro lugar, tem tanta empresa legal, tem startups também começando, tem outros modelos de negócio, de gestão, de oportunidades. Se dê essa oportunidade também. Se coloca para que você um dia possa realmente comentar livre, sem precisar usar. Porque assim, vamos lá na inteligência artificial, né? Quando você recebe, ela já tem as respostinhas, é só clicar que já tem a resposta. Poxa, coloca uma coisa diferente, né? Genuína, que você, pô, que legal esse negócio, participamos junto tal dia. Então, coloca de fato alguma coisa mais você, né? Vamos dizer assim. Quando nós começamos a conversar, eu nunca imaginei que a gente, né, quando falasse de mulher, de trabalho, que você conseguiria dar uma visão bem de uma mulher especialista em recursos humanos. E isso foi riquíssimo, porque quem está assistindo, quem está ouvindo esse podcast agora, começa a enxergar, né, o olhar, fala, pera, olha como a Sílvia, ela realmente desmistificou o nosso recursos humanos e mostrou qual é a nossa realidade hoje de desenvolvimento de uma pessoa. Ela não está só no aspecto cognitivo ali das tarefas do dia a dia. Do MBA, né? Do MBA. Vai no MBA, vai. Não, ela está no trabalho de transformação humana mesmo, daquela pessoa que tem todos os seus conflitos dentro dela, né? Todos os seus limites, e, na verdade, o papel de quem está ali é falar, peraí, esse ser precisa de muito mais. Né? E a gente vê os resultados, viu, Rômulo? Que, muito embora, né, as pessoas achem, de novo, né, o tal do preconceito com a área que cuida de pessoas, né, tem um monte de nome, né, gente, gestão, recursos humanos, relações humanas, tem um nome para chuchu. Hoje tem bastante. E o que eu quero dizer é o seguinte, sair desse estereótipo que traz, assim, olha, é uma área que é custosa para a organização, de alguma maneira é uma área de despesa da empresa e tudo mais, para trazer um olhar que é uma área estratégica para a empresa. São as suas pessoas que vão fazer qualquer coisa aqui dentro, desde tirar uma nota fiscal, um contrato com um fornecedor, a pessoa que vai lá fazer derreter um alumínio, a pessoa que vai buscar um EPI, quem controla, o pessoal da saúde e segurança. Então, o médico do trabalho, o cara que está lá no financeiro. A segurança, a saúde, o ambiente. E aí, a área que faz esse negócio rodar, porque eu falo assim, o RH é o coração da empresa. Ele bombeia, né, energia, o sangue. Tem gente trabalhando na cabeça, tem gente trabalhando no estômago, né? Tem de tudo, mas o coração que se lembra que aquelas pessoas precisam de um direcionamento, ou serem ouvidas, passam por doenças, desafios, estão ali para entregar, se superam. É uma área que humaniza o trabalho corporativo, dentro do meu ponto de vista. É a área que lembra que aquela mulher que está ali, ela também é mãe, ela também é esposa, mas eu vou ajudar ela a ser uma profissional maravilhosa, como supervisora. Ela vai ser uma pessoa, se depender de mim, ela vai ser maravilhosa supervisora. E o resto ela já vai ser maravilhosa. Mas aqui dentro vamos ajudá-la a ser um pai, um gestor, um gerente que acabou de ser colocado na cadeira. Vou ajudar esse menino a ser um baita de um gerente aí. Olhando que o que ele tem na mão são pessoas que vão cumprir alguns números. As relações, sem essas relações, você não consegue entregar nada. Eu acho que você tem toda a razão. A gente tem que ter a calçada da fama
para todas essas pessoas, para que eles coloquem lá suas estrelas. Não é ganhar o relógio por 5 anos, não é disso que nós estamos falando. Né? Não. Nós estamos falando do brilho da carreira dele, do resultado dele ter sido o melhor resultado que ele pôde entregar, né? E se sentir realizado no final disso tudo. Como que você se recicla para você trazer uma qualidade tão atual e moderna para a sua gestão? Você corre atrás de pesquisas, você lê muito, você participa das redes sociais, você é atuante nas redes sociais? Rômulo, mais ou menos. Meu LinkedIn é até um fracasso, né? A gente fala bem a pessoa, fala bem a verdade, já que eu sou sincera. Eu reconheço. Mas eu sou muito curiosa, muito curiosa. Então, alguns temas que me permitem ampliar um pouco a cabeça me são muito gratificantes, assim, em termos de construção corporativa mesmo até. Eu tenho com o meu time uma conversa muito legal e a gente troca muitas ideias, dicas e tudo mais, de filmes, séries e tal, e também de alguns assuntos. Então, por exemplo, vou dar uma dica aqui, tá? Que essa aqui pode anotar. Tem um podcast que chama Projeto Querino. Ele mudou a minha forma de entender a história do Brasil, como é que ela foi povoada, como é que o Brasil começou, chegou até aqui, né? E hoje o pessoal fala assim, eu entendi através desse podcast que eu não sou uma brasileira, eu sou uma brasileira porque eu nasci aqui, mas eu não sou brasileira, meu sangue não é brasileiro, a minha identidade é brasileira. O povo brasileiro é o povo indígena, é o povo dos povos originários. Eles chamam originários porque eles são originários. Não tem, agora o índio é um povo... Meu filho, ele é um indígena, sim. Ele é um povo originário, sim. Ele está aqui com a origem da nossa história. Eles são um povo brasileiro. Me desculpem os que não concordam, tá tudo certo, né? Os que nascem aqui são brasileiros de nascença. Do país é seu, você tem todo o direito civil, etc, etc. Como chama o Projeto Querino? Querino, Projeto Querino. Maravilhoso, Rômulo, você vai amar. E com ele veio um segundo podcast que se chama Vidas Negras. É o mesmo Tiago, né? Que é um jornalista incrível. E ele traz, então, uma realidade tão bonita, e então isso também, Rômulo, me faz sair, acrescenta, né? E aí você vai derrubando preconceitos e formas de falar que quando você está sentado numa mesa, numa reunião de board, por exemplo, você tem alguns argumentos ali que saem totalmente do contexto só linear e trazem outras cores para uma conversa ali que às vezes falta vocabulário para quem ocupa essas cadeiras, tá? Então, qual que é o meu, para mim, né? Qual que é uma coisa mais importante é a admiração mesmo. Eu me conecto com você, Rômulo, a gente sabe disso já, porque eu te admiro pra caramba como profissional, né, e tudo. Nós não temos nenhuma ligação pessoal, nós nos conhecemos profissionalmente e criamos ali uma admiração mútua profissional. E isso para mim vale para todos os pontos, tá? Vida pessoal também. Acho que o ponto para mim de interesse é esse. Quando eu admiro uma pessoa, quando a parte, vamos dizer assim, um sex appeal, para mim tá na inteligência, né? Tá nesse lugar intelectual aí, né? Não importa MBAs, importa... Quanto que saber você coloca em prática e tudo mais. Concordo. Então, eu acho que quando você traz isso para o seu time e para as questões que aparecem no dia a dia, esse foi um exemplo, mas tem outros, tá? Leituras interessantes que você faz. Então, por exemplo, eu vejo alguém postar alguma coisa no próprio LinkedIn, alguma referência e tudo mais. Eu vou buscar. Eu vou ler, porque eu sou muito curiosa. E tem coisas que eu acho que vale a pena, tem outras que eu acho que já está muito batido, assunto que já não traz coisas novas. E eu acho que eu sou uma jovem por dentro, assim, porque eu sou super curiosa e eu gosto de quebrar alguns paradigmas corporativos, vamos dizer assim, né? Que já são meio pré-estabelecidos e que quando você consegue ultrapassar isso, melhora muito. Fala, nossa, mas melhorou bastante, hein? Mas a gente também não dá essa chance. Dá a chance para o novo, dá a chance para o mais jovem. Deixa ele lá falar. É verdade. Você eu gosto cria, muito né? disso. Eu sou também muito curioso. Acho que foi a curiosidade que me levou até aqui, inclusive.
E é isso que você está dizendo. Tem tantas coisas interessantes. Eu estava lendo um livro e aí, num post, veio um outro. O Animal Social, do Elliot Erikson. Menino, esse aqui está na minha lista para... Eu estou completamente enlouquecido por causa desse livro. Então eu falei, meu Deus... Né? Então, assim, foi uma indicação, assim, ali na própria rede social. E eu vou, sabe... Eu vi um Reels sobre isso, eu acho, que me apareceu e eu já anotei na hora. Falei, preciso achar esse livro, busquei no Mercado Livre, enfim, já tô com ele na lista. Eu já tá no meu Kindle, tô lá lendo no avião, direto nas viagens, assim, e você vai enlouquecer. Eu estou falando para as pessoas que a gente enlouquece lendo Animal Social, porque é uma loucura quanto ele fala muito do nosso poder de influência. Muito sério. Né? O quanto nós podemos transformar para o bem ou para o mal uma pessoa. Sem dúvida. E ele cita exemplos incríveis, então fica na tua dica aí, porque não vai perde. Ser bom. Vai ser bom. Rômulo, né? tem um que eu adoro também, que é o Sapiens, né? Que é, esse eu já tenho. Esse também, né? Nossa, meu Deus. É que ele é grande. Então, ele é uma leitura séria, pesada. Assim, pesada. Mas se você entrar nele como um cara contando uma história, a história do mundo fica mais suave, fica mais tranquilo. E eu tenho uma coisa com esse livro também que foi muito legal, porque eu sou vegana há muitos anos, não morri por falta de proteínas, aqueles que torcem a pessoa vira vegana e acham que a pessoa que é vegana também tem que ter uma franja e tem que ser uma pessoa... Não, né? Nós somos pessoas normais, a gente fez algumas opções importantes por causa de outras causas, né? Vamos dizer assim, por conta de outras causas. E aí, quando você estuda essas coisas também a respeito da história e vai abrindo, né, esses leques na sua vida, veja, é a segunda empresa que eu trabalho que eu levo para o restaurante da empresa opções veganas. Não é porque eu sou vegana, é porque eu tenho um olhar para restrições. Muitas pessoas ali na empresa têm outros problemas, que não podem comer esse ou aquele outro tipo de preparo. Ela faz o quê? Então, que opção nós estamos dando para essa pessoa? Então, quando eu entrei lá na outra empresa, eu chamei um grupo de restaurante também que presta serviço em empresas grandes, é uma multinacional também, e nessa também criamos uma parceria e eu levo, e eu faço questão de, quando eu cheguei, eu faço questão de ir até a empresa, conhecer a sede, isso trava uma parceria muito legal, que foi uma cultura também para essa empresa que eu tô, é assim, chamar os fornecedores, eles são nossos amigos, não é para bater, quem bate é compras, tá na função deles, a gente não. A gente ama, acolhe, trabalha junto. Porque o que o cara fechou lá na briga, nós vamos entregar na alegria. É verdade. Que aí tem que cumprir. Então, eu vejo que são coisas possíveis assim, que parece que são impossíveis. E aí você tira até o seu fornecedor do confortável. Por exemplo, eles tiveram que fazer um café da manhã, como eles iam me receber lá na empresa, vegano. Vegano come o quê? Come tudo. Só não come carne, queijo, derivado de animal. E o resto das outras coisas que tem? Tudo. Então, ela falou assim, Silvia, eu te agradeço. A diretora falou, Silvia, eu te agradeço porque assim, hoje a gente teve uma experiência coletiva. Desde a cozinheira até eu que estava aqui nervosa, o que a gente ia fazer? Eu falei, doeu quanto? Ela falou assim, não doeu nada. Olha que delícia, tá todo mundo aqui. Esforço colaborativo. E todo mundo tinha uma receita de alguma coisa que não levava a nada. Olha que café da manhã gostoso. E a gente tem na empresa também. Então, eu acho que são pequenas quebras de paradigma, Rômulo, que você vai humanizando, trazendo para dentro da organização necessidades que estão fora da empresa. E algo que talvez uma pessoa olhando mais com uma outra perspectiva falou, isso nem vou tentar. Não olha. Por isso que eu te falo que são importantes a gente se abastecer desses outros pontos que não está no MBA, não está num congresso internacional de um summit. Um summit. Human Research, ótimo. Né? Vá no summit, mas através desse summit conheça pessoas, pegue boas indicações e se joga, experimenta fazer. Não é só você ir num evento para poder só chapar a foto num lugar. Não. Né? Por favor, faça... O network é você conhecer pessoas com as suas diferenças, com as suas qualidades e se aproveitar disso para você poder levar isso para as pessoas. Os programas sociais e de inclusão, você lida com eles como?
PCD, diversidade, LGBT, negros. Como que é isso para você? Eu lido com a luz acesa. Eu gosto de falar isso, assim, a gente tem que acender. Não dá para botar no cantinho, no tapete, falar que tem, mas não fez. Não, a gente tem que um dia, olha, teve uma campanha maravilhosa. Não, eu quero te saber o seguinte, quais são as condições? Vamos falar o que a gente faz. Nossa, agora a gente teve, né, a coisa da transparência dos salários, vamos colocar como é que publica, e o sindicato, e como é que a gente vai publicar? A gente vai publicar como a gente é, a gente vai responder o questionário do governo, o governo ele vai devolver para nós a nossa estatística, né, onde é que nós ficamos, né, a nossa foto, e se há obrigatoriedade de publicar, nós publicaremos. Como nós vamos publicar? Nos murais da empresa e tudo mais. Então, esse é um tema que apareceu por conta disso, né? Como é que você faz essa equidade e tudo mais. É claro que as empresas do setor automotivo têm muito mais homens que mulheres, pela natureza do próprio negócio, pela história do automotivo, não é? Agora a gente pode mudar esse jogo, né? Mas a gente tem, então, outros focos importantes. Então, a gente criou ali, né? Eu tenho muito orgulho de falar desse programa, né? Da Tatá, ela é da Tainara, e ela conduziu junto, né? A gente fez uma ideia e ela construiu e conduziu lindamente uma reunião mensal, por exemplo, com todos os surdos, né? Nos 3 turnos. Uma coisa extremamente simples. O que tem de diferente nisso? Nada. Acontece que para isso, para esse setor, para essa organização, foi extremamente importante. Porque criou uma visibilidade que muitas pessoas não tinham da dificuldade do outro. Então, poxa, mas sempre eles foram incluídos, sempre teve um intérprete, sempre teve, tudo bem, sempre teve um intérprete. O padrão tem. Mas o padrão tá aí. Mas como a gente faz diferente do padrão? Porque eles não estão se sentindo incluídos. Porque não é a gente que tem que dizer se eles são incluídos ou não. São eles. Até porque falta tanta habilidade do parte de quem está liderando uma equipe para receber uma pessoa diferente. Exato. Não é verdade? Ele não sabe, não tem libras, né? Tem várias coisas. E ele fala que está incluindo só de receber, né? Olha, mas a gente aqui é uma área que está incluindo. Não, você não está incluindo. Temos 4, 5 aqui, exato, né? Você contratou, a pessoa está se sentindo incluída. Ela entendeu o que você falou? Eu falo alto, eu falo devagar. Uma coisa que eu preciso colocar aqui, Rômulo, que eu aprendi também ao longo da carreira, né? Libras não é você falar devagar ou rápido ou coisa alguma. É como se você falasse, por exemplo, vem um russo e você falasse devagar português com o russo. Ele vai entender? Não. Se você falar gritando, ele vai entender? Não. Se você fizer um sinal para ele, ele pode saber do que se trata, né? Mas ele também não vai entender. Libra é uma tradução, é um outro idioma. E algumas dessas pessoas que falam Libras não foram alfabetizadas na língua portuguesa. Você fala assim, não, eu dou para ele ler. A família dele não colocou ele para aprender. Então, ele sabe falar Libras, ele não sabe ler. É uma tradução, é outro vocabulário. Tem palavras em português que não tem Libras. Então, como é que você inclui um cara desse? Você precisa saber falar Libras. É o idioma dele. Vamos fazer isso acontecer. Eu acho que para outros... vamos dizer assim, né? Outras, eu não gosto de chamar de minoria, porque absolutamente são a maioria, tá, né? Outras vulnerabilidades. Outras vulnerabilidades, né? Que ainda a gente está trabalhando com falas como, né? Trans difícil, né? É difícil, aí banheiro, aí como é que faz? Então, por Negro, quê? pardo, indígena, amarelo. Eu tenho até um amigo negro, ele é super legal, não tenho nenhum tipo de preconceito, eu até tenho um amigo negro, que é ótimo. Então, assim... não estamos falando sobre isso, né? Não é essa fala, né? Tipo, eu tenho até um amigo gay, ele é incrível, né? Eu não tenho preconceito nenhum. Então, isso não demonstra que você tem ou não preconceito. Isso demonstra que você não conhece o que qual é a vulnerabilidade que essas pessoas enfrentam. Isso. Exato. Por isso que o Projeto Quirino e o Vidas Negras foram tão importantes para mim, para que pudesse entender... esse lugar, me colocar por mais empatia que a gente tenha, por mais... eu não sou capaz de sentir. Quando a gente fala, assim, tem um livro muito legal que fala, né, da Ludmilla, fala assim, lugar de fala, e também virou um clichê essa frase, que não é o seu lugar de fala, é o meu lugar de fala. Você fala, nossa, que coisa chata. Não é coisa chata. Quando você entende o conceito desta frase, é o seguinte, você, senhora, não
nunca usou este sapato. Você pode até brigar pela luta das mulheres negras, das mulheres trans, das mulheres. Você pode brigar por essa luta. Você vai ser uma pessoa que vai ajudar nesse número, que eu acho que é o meu papel. Eu vou ajudar nesse número. Eu quero ajudar que se concretize, que se aumente, que se dê oportunidades, porque eu acredito que na diversidade mora a sabedoria. Não está com um nem com o outro. A gente progride quando a gente está junto. Vem lá dos Sapiens mostrando, né, que tinha um doido para cada coisa ali. Origem da vida. Origem da vida, e tinha de tudo, né? Então, é isso que a diversidade traz como seres humanos, diversos que somos, com experiências diversas que somos, porque mesmo em 10 homens dentro de uma sala, existe uma diversidade imensa ali dentro, de experiências de vida e tudo mais, que também não são tratadas. Mas, de novo, quando a gente fala dessas minorias e você consegue ser uma pessoa que promove uma ajuda por essa causa, eu estou nesse lugar. Tá? Eu não estou nesse lugar de fala, vamos dizer assim, porque não me cabe, não nasci aí, né? Com todas essas barreiras que desde a escola, da pré-escola, as pessoas enfrentam, por mais que você acredite que isso não é uma crença, ou não, né? É estrutural ou não, tá aí, existe na pele, né? Sim. Então eu acredito que é por aí, viu, Rômulo? A gente abrindo a nossa cabeça e ajudando a luta de outros. Ajudando a luta de outros. A luta de outros. Segurança, saúde, meio ambiente e qualidade, você, como especialista em recursos humanos, essas áreas de apoio, elas são fundamentais para o processo. Nossa. Você tem boa sinergia com essas equipes? Muito boa, e que eu né? gosto de Saúde, trabalhar né? perto, tá? Agora eu tô com a responsabilidade também da parte de saúde, do trabalho e tudo, então tem sido uma experiência muito bacana, né? Porque, de novo, né, Rômulo, vem tudo pro mesmo lugar. Como que eu cuido de uma pessoa se eu não dou para ela um ambiente saudável para que ela tenha um ambiente de segurança, né? Daquela pirâmide de Maslow, vamos voltar para ela, né? Parece antiga, mas ela tá aí, a todo vapor, tá lindona, atual. A gente, enquanto não cumprir a base da pirâmide, o que fica em cima fica, né? Não vai ficar solto. Então, a saúde e a segurança, você tem um ambiente corporativo seguro para aquela pessoa, emocional também. Psicologicamente seguro, nós falamos hoje. Seguro e tudo, e que tenha equipamentos de segurança, que tenha uma área que cuida da tua saúde, o meio ambiente, né? Não dá mais para a gente escapar. Eu não sei, uma boa fatia do meu veganismo, ele vem daí sem dúvida, e eu levanto essa bandeira para que a gente incentive, né? Não de uma maneira doida, mas de uma maneira consciente, né? Então, só porque ela senta nessa cadeira, ela consegue colocar uma coisa vegana. Sim, e eu aproveito disso para isso. Claro. Porque a gente está numa cadeira que eu tenho essa responsabilidade, por que eu não vou usar? Mas você vai colocar também preservações do recurso verde, dos recursos hídricos, dos recursos energéticos? Exato. Tem que começar de algum lugar. Se eu posso atingir um meio ambiente proporcionando 2 cubas lá dentro daquele restaurante, que tem uma série de opções, né, com um arroz integral, por exemplo, e com uma opção vegana, eu estou contribuindo para uma série de coisas. Saúde e meio ambiente, por mínimo, né? Então, eu acho que são coisas que a gente não consegue tudo, sabe, Rômulo? Mas a gente precisa ter algumas bandeiras que você consegue fazer. A parceria, por exemplo, o setor automotivo é super incrível quando você fala disso, né, de meio ambiente, porque tem uma responsabilidade no solo, né? É incrível, eu acho que é uma riqueza essas áreas, né, todas juntas ali, que fazem uma empresa, né, acontecer legalmente falando, certificada. Caro você ser certificado no Brasil, Caro ser certificado no Brasil, sim. Né? E as parcerias com as montadoras exigem, né, grandes investimentos nisso, e eu fico muito feliz em estar numa empresa, assim, falo isso com orgulho da galera do time lá mesmo, que toma conta disso, porque é uma responsabilidade imensa, tem afluentes ali, rios e tudo ali perto, olha que impacto se a gente não toma conta desse resíduo. E nós estamos realmente sofrendo ainda de uma forma... Isso vai crescer muito mais, porque a gente sabe, porque os impactos climáticos estão aí. A gente vê, né, há 2 dias atrás, Dubai, né, se você olhar dentro do Instagram, Dubai passou por uma tempestade que nunca na vida, né, eles imaginaram. Foi terrível. Então, isso
a rede social mostrou, né? Mas não estamos falando só do que aconteceu em Dubai, nós estamos falando do que está acontecendo em todos os aspectos climáticos, Sim. né, do planeta. Há uma realidade muito séria, Muito sério. é irreversível, parece, Parece que sim. que a gente vai ter que lutar muito agora para tentar segurar essa história, por isso que a ESG chegou, veio aí falando, né, apoiando os objetivos do desenvolvimento sustentável, tentando mostrar isso para as empresas. Eu acho que isso vai caminhar bem, não tem como. E eu acho que quem está em recursos humanos precisa estar bem antenado a isso, porque isso faz parte da vida daquele colaborador. Não tem jeito, Rômulo, não tem. Assim, se a gente acha que tem alguma coisa que você não tem nada a ver, você já está errado, né? A gente tem tudo a ver. Eu acho que quando você consegue colocar isso no seu dia a dia, conscientizar o seu time, conscientizar da saúde, a importância da saúde, né? O meu time sabe disso, a gente conversa direto, com dicas e tudo mais, para que a gente tenha uma saúde melhor, para a gente trabalhar melhor, para a gente ser mais feliz e ter uma consciência importante sobre o nosso impacto. Você achar que veio aqui a passeio, não há responsabilidade alguma sobre o lixo que você produz na sua casa, na empresa, né? Quando a gente fala de segurança, principalmente, a gente acha que o acidente acontece na empresa. Os acidentes, você sabe disso, acontecem em casa, grande parte deles, porque lá não tem EPI, lá não tem alguém falando você precisa de uma cordinha por causa da NR10, NR12. Não, em casa você pega lá um banquinho e sobe, né? Onde faz o que você acontecem os acidentes. Então, essa consciência sobre o impacto das nossas atitudes para a gente mesmo. Pô, não precisa pegar um banquinho. Vamos fazer de outra maneira, porque se você se quebrar aí, para consertar vai demorar. É verdade. Vai doer. O que a gente está vendo no mundo hoje é uma dor. A natureza tá dolorida. Está dolorida. Está dizendo, meus anjos de luz, vocês estão aqui querendo sobreviver num lugar que vocês estão matando. A terra é uma coisa viva. Eu tive a oportunidade com uma amiga, Karina, uma amiga pessoal, né, muito querida mesmo, e ela tem uma conexão indígena muito forte, né, ela nasceu no Paraguai, muito ligada aos povos originários e tudo, e ela teve uma experiência maravilhosa na Chapada dos Veadeiros aqui no Brasil, que tem essa reunião dos indígenas ali uma vez por ano. Eu não sei se eu estou falando errado, gente, assim, os indígenas, eu estou fazendo de uma maneira mais... povos originários, vamos colocar dessa maneira, entende? E eles vieram agora para cá, teve uma oportunidade no litoral para que eles se reunissem e tudo, e a gente teve o prazer de conhecê-los de uma maneira muito íntima, na casa dela, né? Então vieram 4 representantes desses povos originários, pessoas maravilhosas e que trouxeram essa cultura brasileira, Rômulo. Isso foi incrível para mim. E a gente perceber como eles tratam a natureza com uma vida que elas realmente têm. Então, por exemplo, a água, ela não é uma coisa. A água é uma entidade, vamos dizer, ela tem uma vida, ela é uma... Eu queria colocar isso em palavras. Assim, ser, né? É um ser, vamos dizer assim, né? Eles tratam dessa maneira como uma entidade, assim como as árvores. Se você tem no YouTube uma série de estudos que você vê as árvores, como elas se mexem, e você está vendo de um lado, né? Embaixo elas têm uma conexão imensa, e a Amazônia, ela só consegue ser, o Brasil só consegue ser quem é na fila do pão, né? Vamos dizer assim, nós temos essa floresta maravilhosa porque existem esses rios, né, que são aéreos, então ela tira a água debaixo da terra nos lençóis porque são árvores centenárias, elas fazem isso e soltam na natureza. E isso faz um vapor imenso que vira uma nuvem que chove, mas é tanta água, mas é tanta água que sobe que consegue movimentar e fazer uma corrente que quando isso acabar, nós vamos virar deserto igual todo mundo que está na mesma faixa que nós, né, no planeta. Então, acho que é uma responsabilidade imensa nós não tratarmos a natureza dessa maneira. Eu fiquei muito comovida como eles trouxeram as coisas, os animais, né, você matar ou não um animal, como que é isso para eles, né? E como como as entidades, né, a terra, a água, o céu, o sol,
como eles são importantes para a nossa sobrevivência, nós não estamos nem aí, né? É verdade. Não estamos nem aí. Na verdade, educados para não estar nem aí, né? Então, assim, Não liga, não. a desconstrução disso, a ressignificação disso tudo, talvez a forma até como você colocou aqui foi tão inspirador, tão lúdico, assim, tão essencial, assim, você falando de como a árvore, eu acho que falta isso hoje para a gente levar para essa sociedade. Eu te falando assim de sentimento, tá? Olha, Rômulo, são coisas que eu leio e assisto, né? Talvez, nossa, quem tá assistindo fala assim, nossa, como ela tá falando disso, mas eu tô falando de uma maneira muito sincera, sim. muito aberta, com o nível de conhecimento que eu tenho nesse assunto, né, que eu tenho certeza que muita gente aí está assistindo tem muito mais e sabe muito mais tecnicamente sobre isso, mas eu tenho um sentimento profundo. E esse sentimento está aqui, ó, está traduzido, a pessoa está vendo isso, que respeito a gente precisa ter pela terra que a gente está. Então, então as empresas... Não vamos acabar com as empresas, não vamos acabar com nada. Eu acho que a gente precisa dar a importância da harmonia, do sistema. Não vai adiantar a gente viver produzindo, fazendo do jeito que a gente fez, porque as gerações passadas também detonaram, né? A gente está pegando agora o que não foi pensado antes, que tinha muito, então foi fazendo, né? Sim. E agora não, nós temos que olhar e verificar qual é o equilíbrio. Como sistemas, nós somos falhos. Como sistema, a gente já falhou. E culpar também não vai resolver mais nada. Não, né? é olhar para o sistema e falar, tá, bem corporativo, né? Neste sistema, o que é que não tá bom? Nesse fluxo, o que é que não tá bom? Como a gente melhora isso? Acho que a nossa sobrevivência tá muito em risco, Rômulo. Muito em risco. E nós precisamos, sim, de pessoas que possam ir ajudando as outras com informação, com educação, para transformar culturalmente. Sim. Porque nós temos um problema, uma crise cultural muito grande, as pessoas desconhecem muito, redes sociais contaminando nocivamente com coisas muito terríveis, e as pessoas se viciando no que é ruim, né, e deixando o que é bom. Isso que me deixa chocada, viu, Rômulo? Eu fico muito impressionada. Porque é uma onda. É de impressionar. Quando a gente fala sobre energia, as pessoas pensam que a gente é uma zazaueira, elas vão RH mandar briar, essa árvore e tal, né? A gente tem uma necessidade humana de se conectar de alguma maneira. E isso sim é energia, né? Tanto que a gente fala muito da gente assim nisso, né? O que a gente mais se conecta, se alimenta, aquilo também traz a tua energia. O que eu tenho visto, tá? Essa conexão ruim que pega em você, um ponto que para você foi injusto em algum momento da sua vida, natural, né? Porque a gente tem vários momentos da nossa vida, desde quando a gente é criança, que a gente acha injusto, ou que aquilo traz um ponto que a gente fala, e aquilo pega e transforma aquilo numa causa. E vai. Numa dor. Linda, numa dor. E aí tem alguém que está representando aquilo, mas que traz tantas coisas para baixo, ruins, etc. Então, assim, não estou desmerecendo a dor de ninguém, a luta de ninguém. O que eu acho é assim, faça disso uma coisa positiva. Se para você doeu, deixe com que isso faça menos para o outro, doa menos para o outro. Mas isso não é simples. Claro que não, né? Se está com o pé machucado, você não vai conseguir andar e ajudar o outro a andar. Só que isso também não quer dizer que você tem que ficar parado. Ou não quer dizer que você tem que ficar com quem está parado, com dor, só reclamando e só puxando uma energia. Cara, isso tem virado assim, eu vejo uma problemática de narrativas. Você sabe que eu escutei uma vez um podcast falando sobre isso, um podcast que fala sobre relacionamentos, etc., falando o seguinte, que o grande material concreto que daqui para frente vai ser usado financeiramente, que vai movimentar muita coisa, é a narrativa. Aí você fala, mas uma narrativa ela é um conteúdo que você... Exato. E isso vai virar um produto. E a gente está vendo isso acontecer. É verdade. Então, quem tem a melhor narrativa, quem está conseguindo grudar mais gente, é que são pessoas que estão acreditando naquela narrativa. E isso me dá muito medo. Muito medo. É para deixar a gente bastante amedrontado mesmo. Olha, eu tô tão assim, ouvindo você de uma forma tão tranquila, tão gostosa. Eu queria que, olha, esse aqui é um espaço para você, um espaço para a gente poder discutir, um espaço para a gente levar para as pessoas.
elementos, conhecimentos, informações, dúvidas, polêmicas, não importa. Tá. A gente tem que, de uma certa forma, fazer trocas e mostrar às pessoas as possibilidades e aquilo que empiricamente aprendemos também, que é muito legal da gente ter vivido isso. A gente vai chegar agora para um fechamento. Eu queria saber de você, como que você cuida da sua saúde mental e como você faz para cuidar da saúde mental, que é um pilar hoje, uma pauta presente em tudo. Nós falamos um pouquinho de tudo, que foi muito gostoso. Falamos de você carreira, falamos de você mulher, falamos de você profissional. Você mostrou uma visão dos recursos humanos tão legal para todo mundo que está assistindo. Ficou muito bom. Só que eu quero agora que você feche falando como que você cuida da sua saúde, da sua mente, como que você cuida da saúde das pessoas. Vamos lá, eu acho que a gente não tem muito como, assim, eu não gosto de fazer check-ups, eu não gosto disso, que vai que descobre, essa é a frase, né? Vai que descobre alguma coisa, Mas eu acho que esse daí é um erro muito grande, né? Porque o que a gente vê, né, na própria medicina é que quanto antes, melhor. Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Eu procuro ter uma vida saudável. Hoje em dia é quase impossível ter uma vida saudável. Mas não é clichê falar de educação, alimentação, saúde física? Eu acho que não, porque sem isso, aí que você cai nos clichês. Sim. Eu acho que então a gente tem que tomar conta, tá? Então, o exercício é uma coisa importante. Eu gosto de pedalar, é uma atividade que eu descobri nos últimos anos, assim, que eu acho bacana. A gente faz assim, a idade vai chegando, né? E você fala assim, não tem por onde correr, vá fazer musculação. Isso você vai... Então, faço isso também. Tenho aulas de yoga que eu adoro, e eu tenho temporadas, tá, Romulo? Que eu sou uma pessoa que, muito do mesmo, sou muito dinâmica. Então, eu preciso ter coisas dinâmicas. Então, eu vou pedalar, mas eu também vou parar para yoga, porque isso é importante para mim. Eu preciso ter isso. E não tem problema nenhum, tá? Eu quero dizer que a gente pode ser uma pessoa lúdica, a gente pode ser uma pessoa que não tem uma linha única, que não tem problema nenhum. Isso só agrega, faz você conhecer pessoas, faz você ter outras coisas. Você tem que me ver, eu no primeiro dia parecia a Barbie Bike, porque eu estava toda paramentada. Aí a linda, eu não conseguia nem, passava um carro do lado, eu caía de medo. Então, hoje não, hoje eu consigo pedalar bacana, quilômetros e vambora. Então, curtindo, então isso tudo é um aprendizado. E aprendendo também, né? Olha que legal. Se você vai se aventurar, quando era criança, né? Eu andava de bicicleta, mas agora você é um adulto. Acredite que a sua dificuldade vai ser outra. E você vai se superando. Então, eu acho que isso tudo também é legal. Outra coisa que eu acho importante, né? É a pessoa ter um lugar de extravasar. Então, por exemplo, eu adoro a minha sexta-feira no final do dia. Eu tenho esse happy hour sempre, tá? Então, com amigos, né? Com o namorado, quando a minha filha estava aqui, também tão gostoso. E a gente fazer isso não é necessariamente você beber alguma coisa, então ela chapa um coco na sexta. Não é isso, tá? Eu acho o happy hour, ele é um momento feliz, não interessa o que você vai fazer. Sim. Faça uma coisa legal. Se para você é ir para um karaokê, vá. Eu toco violão, eu adoro tocar, Rômulo. É uma coisa que para mim é a música. Tem uma frase do Caetano que diz assim numa música dele, como é bom poder tocar um instrumento. Sim. Eu adoro. Acho que foi um dom que eu multipliquei, que eu toco desde jovem. Então, é uma maravilha, tá? Você pegar um violão e tocar umas 3 músicas assim, bom demais. Uma Marina, Blitz, dependendo de quem tá com você, você já toca outra, já arrisca um forfo ali pra animar, porque afinal de contas você entregou uma semana. Sim. Caramba, né? Caramba, a pessoa entregou ali, fez, né, bonito. Sim. Agora... Vamos jantar num lugar legal. Às vezes o seu happy hour é esse. Vamos jantar num lugar legal. Vamos descobrir um restaurante. E se não der para ir no restaurante, não vai. Faz no quintal de casa. Faz na sua casa. Na varanda, eu gosto não tem também problema. De fazer isso. Recebe uma amiga, né? Ou então é seu dia, fica quieto. Veja um filme legal. Sim, meu happy hour é assim. Legal. Quero maratonar 2 séries, 2 capítulos direto hoje. Vou dormir meia-noite, vou me arrepiar. Vou comer um monte de pipoca, que eu não sou obrigada a comer só um saco, faço uma bacia. Esse é o happy hour, eu acho que faz a descompressão. Que aí você tem o sábado e o domingo ainda para você. Então, eu acho que eu valorizo muito. Tenho o grupo das amigas, também acho que isso é importante. A vida social, por mais, né, que algumas pessoas gostem de ficar sozinhas e tal, eu tenho um modelo, para mim,
O extrovertido, né, é aquele que gosta de compartilhar, ele põe para fora. E o introvertido, ele põe para dentro. Então, se para você é importante você fazer uma boa meditação, ficar quietinho em casa depois de uma semana de trabalho, tomar um banho gostoso e assistir um filme, esse é o seu happy hour. Não tem um modelo. Quero dizer para você o seguinte, isso me ajuda na minha saúde mental, o exercício físico me ajuda muito, eu sempre gostei muito disso. A alimentação, muito. Eu vejo que nos últimos 12 anos, né, que eu mudei a minha forma de pensar e agir sobre isso, tem muito mais energia, né? Eu não tenho nenhum outro tipo de energia vital, só a minha, né? Então também eu vejo que é uma outra parada que é legal, que eu aconselho, ajuda muito na saúde. Não tem hormônios, não tem poucas outras influências, né? Que vêm de animais e tudo mais. Eu acho que uma boa leitura, Rômulo, as pessoas falam assim também, que horas que você lê? Para, vá. Por favor, Ai, a por gente lê gentileza, toda hora você para com de essa ficar rede aqui hoje, no negócio né? aqui, que quando você olhou, passou 1h20, que você tá ali 1h30. Então coloca umas duas, não coloca página, hoje vou ler um capítulo, vai nada, os capítulos às vezes não vêm, e às vezes você lê 2 em seguida. Livro legal, olha, tem a história da Rita Lee que eu amei, uma maravilha. Tô lendo Torturado, terminei um livro incrível da Ana Carolina, da Maria Carolina de Jesus, que é uma escritora brasileira, que eu também não conhecia, soube através do Vidas Negras, que é um livro que ela conta da favela, né, que chama Quarto de Despejo. Ela conta dias dela na favela. Hoje é dia tal, fiz isso, fiz aquilo. É um livro menino, você come aquele livro com farinha, que é uma delícia de ler. E cai numa realidade, quero ver você ler um capítulo aquele e reclamar isso aqui, ó. Então, essas coisas me ajudam, Rômulo, a olhar o lado do copo sempre cheio. E acabou ajudando todo mundo que estava ouvindo. Dicas para... Acredito profundamente no potencial das pessoas e tenho facilidade em promover colaborações significativas para criar um ambiente de trabalho onde o desenvolvimento e a excelência andam juntos. Transformação e movimento sempre é o que está no seu LinkedIn. Nessa câmera aqui, eu quero que você dê um recado para todo mundo que te ouviu. Eu estou honrado e orgulhoso de ter você aqui hoje. Para mim, realmente é um presente. Acho que foi um presente tudo que você disse hoje. Queria muito que você... Aqui é uma casa para você. Se você, de repente... Rômulo, eu queria fazer um podcast, eu estou querendo falar sobre um tema X. Vamos fazer? Que legal, vamos. Rômulo. Olha, te agradeço, viu, querido? Porque isso daqui é tão bom, viu? Você acolhe de uma maneira bacana. A gente desenvolveu essa liberdade, vamos dizer assim, que foi conquistada, né, na nossa vida profissional. Mas ela sai, né? As conexões, elas deixam você... Por isso que eu acho que o que eu tenho para dizer... Estranho assim a gente olhar para a câmera para dizer, Quem né? é que está ali, está olhando para a pessoa, né? Tá todo... Eles estão tão ligados na gente. A gente passou de uma hora, sabia? A gente é de Eu não tá faço um acostumado. acordo de 50 minutos, mas a gente passou. Estava a energia estava tão tranquila e paz. O que você estava trazendo era tão gostoso de ouvir. Que bom, que eu tenho certeza que quem está ali está ouvindo. Pode mandar um recadinho. Às vezes a gente, vou falar assim bem de coração, né? Às vezes a gente se coloca em situações, né, que a gente precisa se encaixar em algum lugar. Hoje em dia isso tem trazido algumas tristezas para as pessoas, né? Então, por exemplo, hoje em dia, né, sexualmente falando, os jovens eles precisam se encaixar. Eu sou isso, eu sou aqui, tem tanto nome, tem tanta coisa. Calma, você não precisa se encaixar em lugar nenhum. Vive, sente, né? Experimenta. Mas a vida corporativa ela é super formal, tem essas... E é gostoso, essas formalidades são boas, ajudam. Então, aprenda com elas. E o que a gente pode melhorar? Essa formalidade, ela engessa ou ela nivela? Para que ela serve? Por que ela foi criada? Questionar as coisas. Então, e ao mesmo tempo colaborar. Se você tem uma ideia melhor, que você consegue fazer aquilo de um jeito melhor, proponha, envolva as pessoas, discuta. De repente o seu jeito também está muito para cá, de repente o meio do caminho pode ficar bom. Acho que os acordos são bons. Acho que as formalidades elas vêm para nivelar algumas coisas que são importantes. Hoje em dia, se a gente não tivesse algumas delas, a gente estaria bem complicados, né? Se nós dependêssemos só das nossas paixões, estaríamos enlouquecidos. Então, existem algumas regras, elas existem para realmente proteger, né, tanto as empresas quanto as pessoas.
Mas o ser humano, né, precisa desse espaço para se sentir parte. Então, assim, colabore, seja parte, uma parte significativa, né? A gente fala hoje, tem uma frase que fala assim, as pessoas são insubstituíveis, mas por onde você passar, deixa uma mensagem bacana, um legado, uma memória, uma coisa gostosa que você contribuiu com alguém, uma fala, um gesto, uma nova regra, um novo programa, né? Isso traz muita felicidade profissional, eu acredito, para as pessoas. Quando você consegue ser, de fato, você não precisa... menos comparações. Menos comparações e menos assim, aqui eu não sou eu mesmo. Gente, nós temos, né, a nossa vida profissional e a nossa vida pessoal também. E hoje a gente vê tudo muito misturado, e isso também causa um pouco de confusão. Se respeita, você não precisa colocar tudo no seu LinkedIn, assim como você não precisa colocar tudo no seu Insta, assim, no seu Face, hoje em dia tem tanto lugar, né, para colocar. Então, eu acho que se preservar um pouco é legal. E o que você quer mostrar, mostre de maneira genuína a seu respeito. Como a gente colocou aqui, não precisa colocar que você tem orgulho de não sei o quê, se você realmente não tem. Coloque se você tem. Isso vai fazer de você uma pessoa, eu acho que mais fácil de a gente conviver. Porque a gente vai estar sabendo o que está rolando. Quem te conhece sabe, né? Então, acho que é isso, né? Eu acho que você ser genuíno e buscar isso tudo que traz, né? Engajar, propósito, todas essas palavras, eu acho que elas estão nas suas atitudes. Então, busque fontes de informação, que hoje parece que não são importantes, mas são. Busque se informar, conhecer, tem coisas que já está pronta, fazendo um sucesso aí, você pode implementar. Acho que dividir é muito bom, porque a gente multiplica, na verdade. Quando você divide uma ideia, você acabou de ter alguém com aquilo também. Não foi só você. E eu acho que isso é muito legal. Acho que é isso, Rômulo. Tá perfeito. Silvia Felipetti aqui com a gente, né? Falando sobre, acho que de uma forma tão natural, tão espontânea. Eu tô aqui assim, né? Embebedecido, né? A palavra embebecido, né? De embriagado, de tanta... Eu tenho realmente uma admiração para você incrível. Nós nos conhecemos profissionalmente, mas a conexão, ela era real e verdadeira. É real. Uhum. Né? Então, admiração mesmo. Admiração mesmo. E não importa se a minha distância é 5, 6 anos, 10 anos, não importa. A gente sempre teve uma conectividade, porque isso que você está dizendo para mim, também eu participo disso. Muito obrigado por ter vindo aqui hoje. Obrigada, querido. Eu queria te agradecer muito. Nossa, que delícia, viu, Rômulo? Volta. Desejo muito sucesso. Eu acho que esse seu canal traz essa abertura, porque você é esse cara. Você é esse cara que deixa, né? Então, a minha admiração aí na condução das coisas, né? O seu talento em fazer isso. Nossa, é uma delícia. Adorei. Eu quero trazer as pessoas aqui do mundo corporativo para contar isso que você acabou de contar. Espero ter contribuído, viu, Rômulo? Contribuiu demais, tem pessoas incríveis, brilhando, fazendo histórias lindas. Talvez aqui é um momento para ela poder registrar e guardar, porque a hora que for publicado, está registrado e guardado. Tá bom, querido. Prazer. Adorei. Esse foi o MASP TV Podcast. Até o próximo episódio. Muito obrigado. Deixa de fazer comparações. Até mais.